E pela primeira vez no ano, eu acho pelo menos, eu vou fazer um vídeo de maiores decepções literárias do ano. Assim, deixando bem claro que não são os piores livros do ano, os piores livros que eu já li, não é isso. São livros que, assim, eu li esperando uma coisa e não me entregaram a coisa, entendeu? Não quer dizer que são ruins, nesse caso. Esse foi um ano que eu li muita coisa boa, mas também li alguns livros meio... E eu já fiz aqui vídeo de melhores livros de 2024, se você não viu, vai lá ver. Agora são as maiores decepções literárias de 2024. Não está em ordem, eu resolvi nem mostrar os livros aqui, porque praticamente todos eu já me desfiz de alguma maneira. Eu doei, eu dei pra alguém, eu dou geralmente pra um lugar aqui em Salvador que vale muito a pena. Esses livros doados eles usam pra fazer uma feirinha e com o dinheiro dessa feirinha eles arrecadam dinheiro pra cuidar de gatinhos, porque eles resgatam vários gatinhos e tal. E aí essas feirinhas são muito boas aqui. Os livros todos custam R$12, eu costumo doar pra eles poderem vender e arrecadar dinheiro. Vamos começar então. O primeiro livro que foi uma decepção de 2024 foi Casa de Família, que é um livro nacional, que inclusive eu fiquei de resenhar lá no Instagram, mas ainda não fiz isso. Mas é um livro que eu esperava uma coisa e não me entregou. E eu vi que é uma coisa que muitas pessoas também estavam esperando quando viram. Porque é um livro que fala assim, cuja premissa é falar de pessoas de trabalho doméstico, empregadas domésticas, várias que passaram por essa casa em específico. Só que o livro é narrado por uma personagem insuportável, assim, que geralmente não é um problema, porque é legal, personagens insuportáveis às vezes, porque eu acho interessante ver pessoas, diferentes tipos de personagens sendo desenvolvidos na história, mas ele não foca nisso, ele meio que se perde, o livro se perde ao longo do tempo. No início é bem interessante, porque você acha que vai falar realmente das pessoas que passaram por aquela casa, que trabalharam naquela casa, né, e essa família que meio... que importava pessoas do Nordeste, daqui do Nordeste, pra trabalhar nessa casa, e essas pessoas tinham que ficar distantes e não podiam ter muita relação e ficavam naquele quartinho lá dos fundos. E aí você acha que vai ser sobre isso, vai ser essa crítica sobre essas pessoas e a relação entre o patrão e esse passado escravocrata que o Brasil tem. Mas o livro é meio que se perdendo e começa a falar da história da personagem e dos problemas da família dela, que é uma família bem esquisita, assim, e o livro parecia que tinha um objetivo no início, depois ele desiste desse objetivo e vira outra coisa, e fica meio sem pé nem cabeça. E o início, que tem uma personagem interessante, que você quer saber mais sobre ela, depois a personagem some. Tá, gente, eu não entendi o objetivo. Eu realmente achei que ia ser um livro tipo o que falam que é Solitária, da Eleanor Scrooge, que eu quero muito ler, e também aquele filme Que Horas Ela Volta, essa vibe, assim, críticas sociais e tal, mas ele vai pra outro lado, que eu não achei ele interessante. Então foi o livro que me decepcionou. Não é ruim, ele é bem escrito, mas ele se perde e vai pra um lugar que eu não gostei. Temos um que eu também já coloquei lá. Na verdade, a Casa de Família ainda tá aqui, porque eu tenho que fazer a resenha. Mas esse agora eu já coloquei pra doar pra Feira dos Gatinhos, que é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Que vocês já viram aqui, que eu falei no vlog. Que foi um livro que me divertiu, foi um livro que eu li muito rápido, foi um livro que me tirou da ressaca literária. Porém, é completamente sem pé na cabeça. Tudo bem que eu acho que a vibe de Rafael Montes é essa, né? É ser sem pé nem cabeça. Só que eu achei sem pé nem cabeça demais. E às vezes um thriller, pra mim, quando ele é muito sem pé na cabeça, ele perde um pouco a força, porque quando deixa de ser algo muito, assim, acreditável, fica tão exagerado que eu me deixo de ficar imersa na história. Eu saio um pouco, sabe, daquela imersão. Gostei de ter lido, porque realmente ele sabe escrever um thriller, ele sabe fazer você ficar curioso, você querer ler rápido, você querer passar as páginas pra entender o que tá acontecendo, pra descobrir o mistério. Só que eu não gostei da resolução, eu achei o negócio completamente sem sentido. As crianças não agiam como crianças no livro, eu odeio quando acontece isso, quando a criança não parece criança, sabe? É muito estranho pra mim. Sei lá, ele ficou jogando várias possibilidades e não era nenhuma, e aí quando foi eu fiquei... Mas não tinha dica nenhuma disso. Mais ou menos a história aqui pra vocês saberem. Conta a história dessa mulher que tem uma família perfeita ali, tem gêmeas, e um marido perfeito, rico, ela tem tudo que ela quer. Aí ela é engravida, só que ela não fica tão feliz porque ela não pretendia, ela acha que isso vai acabar com a vida dela, ela não consegue criar uma relação com aquele bebê. E aí depois que o bebê nasce, começa a acontecer umas coisas bem estranhas, as meninas aparecem com coisas, manchas roxas no corpo, tudo fica muito esquisito, ela é colocada como culpada, as pessoas do condomínio ali dela começam a julgá-la, colocá-la como uma mãe ruim. E aí a gente vai tentar descobrir quem foi, o que aconteceu, e essa mulher ela tem um trabalho que na capa... A capa do livro é com um bebê reborn, né? O trabalho dela é que ela faz esses bebês reborns, aqueles bebês bizarros, sabe? Que parece bebê de verdade. Ela faz esses bebês, tipo, literalmente, ela produz, ela modela, sei lá. E aí é o trabalho dela. E aí isso meio que vai se envolver aí na história também. Mas eu achei muito sem pé na cabeça. Mas foi pelo menos divertido. Eu li muito rápido, me tirou da ressaca, mas passei pra frente.
Gente, um livro que tinha tudo pra terminar incrível, porque o livro até o final foi incrível. Mas o final parece que simplesmente a autora bateu a cabeça no teclado, ou sei lá, ela tomou aquele remédio lá que deixa o povo doido, o povo compra passagem pra Azerbaijão, sabe? Eu esqueci o nome do remédio. Mas é um remédio que a pessoa toma e aí ela fica completamente maluca e faz um monte de loucura. Parece que a mulher tomou esse remédio e escreveu o livro, que a gente não faz sentido mesmo. Yellowface, A Impostora. Eu tenho um vídeo também lendo esse livro e que eu fiquei em choque, porque o livro estava indo tão bem, a história é tão boa, a ideia é tão boa. O final parecia um negócio meio SBT, assim. É muito ruim. Tem um vídeo que Paulo Hatz fala sobre isso também, sobre o livro. E é exatamente isso. Não faz sentido. É muito ruim o final. Eu não vou contar. Yellowface, A Impostora, é um livro extremamente inteligente, com uma ideia extremamente inteligente, tirando o final. Que basicamente a autora vai fazer muitas críticas sobre esse mundo editorial aí. Fazer muitas críticas também sobre apropriação cultural, que a autora é chinesa. A autora mesmo do livro é chinesa. E esse livro é sobre uma mulher, uma autora frustrada, que ela nunca conseguiu vender um best-seller, nunca conseguiu sair da mesmice, nenhum livro dela fez sucesso. E ela tem uma amiga que é, assim, super sucesso, uma amiga chinesa, que faz um super sucesso, que já vendeu um monte de livro best-seller, e que ela tem aquela invejinha, né, da amiga. Essa amiga acaba morrendo do nada, de um jeito super estranho, que eu não vou dizer, porque é uma cena bem diferente, bem doida, que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, depois que isso acontece, essa mulher, a personagem principal, completamente surtada, ela fala, seria uma boa ideia, né, já que ela morreu, eu pegar uma história dela, já que ninguém vai saber, porque tem lá os escritos da amiga dela, que segundo a amiga nunca mostrou pra ninguém, só pra ela. Ela vai lá nas coisas da amiga, fuxica lá, futrica as coisas, pega pra levar pra casa dela, alguns manuscritos que a amiga fez, de histórias que ela começou a escrever, começou a pensar, mas não chegou a escrever. Se eu pegar essa ideia, escrever e publicar, ela não terminou de escrever. É só a ideia. Eu não tô roubando nada. Eu tô pegando a ideia, mas eu vou escrever. Isso na cabeça dela, né? Ela fica o tempo todo tentando se convencer de que ela não tá fazendo nada de errado. E você fica tipo, velho, você é maluca. E aí, beleza, ela consegue vender a ideia. Ela consegue ser contratada por editora, porque realmente é uma ótima ideia. Só que essa ideia, ela é toda ali a respeito do povo chinês, de trabalhadores chineses que trabalharam na época da Primeira Guerra, que foram explorados e nunca foram reconhecidos e tal. Então tem toda uma problemática, porque a amiga dela era chinesa, ia falar sobre o seu próprio povo, tinha um lugar de fala ali. E ela não tem. E aí, pra isso, meio que a editora dela, junto com ela, vai tentar disfarçar, vai tentar deixar na dúvida, assim, opa, será que ela é chinesa, será que ela não é, será que ela tem uma certa ascendência chinesa ali? Para as pessoas exatamente não terem esse problema com ela não ser. Então, gente, é um livro que você fica... É o troféu puro ódio, porque esse livro dá uma raiva, porque essa personagem é maluca, ela é uma pessoa horrível, você quer bater nela, você quer agredir ela. Porque ela fica o tempo todo falando besteira, e sendo absurda, e fazendo coisas absurdas. Ai, gente, é uma loucura. Então é toda uma crítica aí ao mercado editorial, a tudo que as pessoas têm que fazer para poder fazer sucesso e conseguirem uma oportunidade de vender. E toda essa questão que as pessoas amarelas, enfim, sofrem de não ter o seu lugar e ainda ser tomado esse lugar por uma pessoa branca. Gente, é muito incrível. Só que o final é muito ruim, meu Deus. Porque tem todo um mistério ali, depois no livro, que eu não vou dizer. Mas tem um mistério que você fica muito curioso, eu não conseguia parar, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Ela tomou Zolpidem, ela escreveu esse livro sobre efeitos Zolpidem. Porque não faz sentido. Por isso que eu botei aqui, porque o livro começa muito bom, ele poderia estar nas 10 melhores leituras do ano. Só que o final estragou tudo. Agora, gente, o livro de um autor que eu gosto muito, mas eu já comecei irritada, já comecei frustrada, porque esse livro enrola e não acontece nada nunca, que é Os Belos e Malditos, de Fitzgerald. Esse é o autor do Grande Gatsby, que é um livro que eu amo, e também Benjamin Button, que eu também gosto muito. Só que esse livro, gente, ele não sei o que aconteceu. A história não vai pra lugar nenhum, a história, nada acontece, os personagens são muito chatos, as críticas são boas, as ideias são boas, porque ele quer criticar toda aquela alta sociedade que quer sempre se passar e mostrar que tem mente, né, que tem só pelo status e tal. Só que o livro não acontece nada, as coisas se enrolam e eu tenho essa mania de abandonar o livro muito facilmente. E aí eu falei, eu vou começar o ano, não vou abandonar o livro de primeira assim, eu vou insistir. Então eu tive que insistir, eu insisti, foi difícil, mas eu fui até o fim. E foi um dos piores que eu li, porque, gente, foi muito chato. Foi difícil terminar. As conversas são chatas, aquelas conversas de rico, desinteressante, que ninguém liga. Nem lembro direito, só lembro que me irritou. E eu fiquei triste, porque eu amo Fitzgerald, eu esperava mais uma história com críticas sociais incríveis, divertido. Não foi. Infelizmente. Agora um livro que também, cara, eu não sei porquê, vai ter um mini spoiler,
Quando eu falei desse livro da outra vez também, eu avisei, porque o que me irritou mais é um spoiler do livro. Mas pra mim, eu gostaria de ter recebido esse spoiler antes de ler. O livro é Relatos de um Gato Viajante, calma que eu vou avisar quando eu der spoiler, que é um livro japonês. E tem uma coisa muito comum entre os livros japoneses que eu já li até hoje, que eu nunca consigo me apegar e me envolver o suficiente. A escrita pra mim sempre parece muito rasa. Eu não sei se é problema de tradução, eu não sei o que é, mas eu nunca consigo ficar imersa na história. E foi isso que aconteceu também com esse livro. Era pra ser muito bonito, tem uma ideia bonita, só que eu não gostei. Por que as pessoas têm que fazer isso? Eu vou explicar primeiro sem spoiler, que é a história desse cara com o gato dele, que tem uma relação ali, são gato e dono, eles se amam. O gato e o dono, né? Eu não lembro se é narrado pelo gato, narrado pelo dono, mas eles têm aquela relação de amor, só que o dono, por algum motivo, vai ter que se desfazer desse gato, vai ter que dar esse gato pra alguém, mas ele quer dar pra alguém que ele confia, alguém que vai cuidar muito bem desse gato, e você não sabe por que esse cara vai por que você vai se desfazer do seu gato, moço, pelo amor de Deus. E aí você não sabe por quê, aí você vai entender. E agora vem o spoiler. Eu sou uma pessoa que não gosto de histórias que envolvem doenças terminais. Não gosto, não me faz bem. Se for uma história que eu já ler sabendo que isso vai acontecer em algum momento, tudo bem, eu me preparo. Mas esse livro era meio que o mistério do livro era exatamente que o cara estava tendo uma doença terminal e por isso ele ia ter que dar o gato pra alguém. Só que o gato se recusa, né, a ficar com alguém, ele quer ficar com o dono até o fim da vida do dono. Por que, gente, a doença terminal? O cara não podia ser qualquer outra coisa, não podia ser outra história, porque o cara tinha que ter uma doença terminal. E aí eu fiquei com raiva. E era um livro que era pra ser fofo, que era pra ser aconchegante, que era pra ser quentinho no coração, que as pessoas ficam falando que esse livro é assim. Pra mim não foi nada disso, muito pelo contrário. Então se você não gosta de histórias assim, se você evita, fique sabendo que esse livro tem isso. Achei que foi muito apelativo, achei desnecessário. A outra decepção do ano, infelizmente, foi o livro até da Thumb, que é o único que eu vou mostrar. Micheline Verunsky, nem acredito que ela tá nesse vídeo. Não é ruim, gente, é um livro incrivelmente bem escrito. Só que as minhas expectativas atrapalharam essa experiência. Caminhando com os Mortos, né? Eu não vou ficar segurando ele aqui, porque eu fico triste até de ficar segurando ele nesse vídeo. Mas é esse livro aqui, Caminhando com os Mortos, de Micheline Verunsky. Micheline Verunsky é a escritora de um dos meus livros favoritos da vida, que é O Som do Rugido da Onça. Foi um livro que me marcou demais e que eu amei muito. E aí eu fui com essa expectativa pra esse livro. Eu não tinha como não ir com a expectativa lá em cima, muito lá em cima. E foi isso que me quebrou, porque é um livro muito diferente. Ele tem outra proposta, ele tem outra vibe. E acabou que não foi uma experiência tão legal. Eu achei a história muito válida, eu achei as críticas incríveis, tem muitas críticas sociais aqui. Preconceito religioso, né, a intolerância religiosa. E ela faz de uma forma super diferente, porque o livro não é nada linear. Ele vai e volta, ele muda de personagem, muda de cenário, então você pode ficar bem confuso se você não estiver prestando atenção. Só que eu não gostei muito de algumas histórias que ela mescla ali no final. Eu achei que o livro poderia ter sido escrito de uma maneira diferente. Tem um mistério ali, uma mãe que está sendo julgada, porque é como se ela tivesse matado a própria filha. E a mãe está como suspeita, e ela está tentando explicar que não foi ela que fez isso, o que aconteceu, e a gente vai entendendo tudo. Mas é isso, não foi o que eu esperava, mas eu também não sei explicar muito o que eu esperava. Só sei que foi uma decepção, infelizmente. E agora, pra terminar, a minha última decepção, o que eu acho que foi o pior de todos, porque foi um livro que eu não gostei do início ao fim, infelizmente, foi Copacabana Dreams, que é um livro da Ana Tércia Pontes. E, gente, esse livro foi um negócio assim que eu não entendi o objetivo dela, porque pensa num livro esquisito, que me deixou assim agoniada. Não é o tipo de coisa que eu gosto de ler, é um livro nojento, assim, não sei explicar. É um livro, na verdade, que a autora escreveu há algum tempo, e aí ele foi relançado agora, com algumas coisas que ela observou aí durante um tempo, há alguns anos atrás, sobre Copacabana, né, o bairro lá do Rio de Janeiro. Os contos vão se passar todos em Copacabana, sobre diferentes pessoas, diferentes situações, só que tem umas coisas que ela fala que são bizarras. Sei lá, eu não gostei da forma que ela fala de algumas coisas, da forma de algumas pessoas, da forma preconceituosa, que tudo bem, às vezes eu sei que é o personagem que é assim, é uma forma de denunciar alguma coisa. Só que não parecia que o personagem pensava assim, parecia que a autora pensa assim. E não sei, foi muito estranho, porque parecia relatos dela mesma, não de um personagem, entende? Ai, sei lá, gente, eu não gostei. Não gostei da escrita, não gostei das situações, não gostei das histórias, não gostei de nada, fiquei decepcionada porque a capa é muito bonita. E eu tava com expectativas, que eu não conhecia a autora. Não é que eu não recomende, vai que você gosta, né? Eu não tô aqui com o objetivo de desrecomendar nada, só estou dando as minhas opiniões. Mas não é, tipo, não leia, sabe? Pelo contrário, eu tirei essa própria conclusão, leia, depois me conte o que você achou, que eu quero saber. Então esse livro não foi uma boa experiência.
Então, ele foi realmente o que eu menos gostei que eu li esse ano. Acho que foi a menor nota. Acontece, né, gente? Livros, não é todo ano que a gente só lê coisas maravilhosas, é bem difícil, mas a cada vez mais a gente vai conseguindo filtrar, né? Conseguindo entender o que a gente gosta, o que nos interessa. Esse ano teve minha parceria com a Companhia das Letras, que foi, assim, surreal, um sonho realizado. Então, eu pude ler coisas diferentes, fora da minha zona de conforto, que eu não leria normalmente. Então, acontece aí que a gente lê mais coisas que a gente ama e não sabia, ou que a gente não gosta. Muito obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado ou se divertido. Me conta aí algum livro que você não gostou, que te decepcionou, esperava uma coisa e recebeu outra. Que 2025 traga muitas leituras maravilhosas, de novo, eu sempre falo isso, continuarei falando, né? Muito obrigada por estar aqui, beijos e até a próxima.